E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Estou num projeto fazendo já algumas semanas. O nome do projeto é 1189 Semanas. E agora adentrei, vou fazer aqui uma introdução do livro de Marcos, o Evangelho escrito por Marcos, certo? Mas antes de começar necessariamente, gostaria de pedir a você que acompanha até o final. Tem muita coisa interessante aqui sobre a vida de Marcos e às vezes você começa a assistir e aí pode ser que você desanima. Não desanime, fique aí assistindo, ou de repente você lava uma louça, você faz alguma coisa em casa e fica só escutando, porque tem coisa muito boa, muito preciosa sobre a vida desse nosso irmão e sobre o livro escrito na Bíblia por nome Marcos. Então vale a pena muito você ouvir. Gostaria de pedir a você também que, por favor, se inscreva nesse canal, deixa o like, compartilha aí nas suas redes sociais, no grupo da igreja, onde você estiver também, que com certeza aqui meu desejo é abençoar a vida de cristãos, a vida de pessoas que têm conhecido a Deus e desejam conhecê-lo mais, ou às vezes você nem é cristão, mas tem aquela curiosidade, aquele desejo de saber quem é Deus. Então fique aqui, acompanhe comigo que certamente valerá muito a pena, certo? Então, eu montei um projeto da minha cabeça por nome 1189 Semanas. Pensando no quê? Qual é a minha proposta? A Bíblia toda, a Bíblia completa, né? Tenho aqui um exemplar na minha mão. Ela todinha consta de 1189 capítulos. Tem 66 livros e 1189 capítulos. E a minha proposta aqui é que uma vez por semana, ou seja, todo sábado, tem vídeo aqui no canal às 11 da manhã, onde eu trago uma explicação, um panorama de um capítulo da Bíblia. Eu não exponho versículo por versículo, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, mas eu faço um apanhado, dou uma explicação a respeito do texto, do capítulo, e acabo pegando ali um versículo ou outro que me chama a atenção, e aí eu tenho feito isso. Como a Bíblia tem 1189 semanas e o ano é constituído de 52 semanas, então fazendo as contas aí, eu vou levar quase 23 anos para conseguir expor a Bíblia toda dessa forma, né? Se Deus permitir, se ele não voltar, se eu não morrer antes, nós concluiremos, mas só se for realmente da vontade de Deus. Mas eu estou muito animada, muito feliz, porque tem sido uma grande bênção para a minha vida estudar a Bíblia. E faça isso, leia a Bíblia. Uma coisa é ler, outra coisa é estudar. Então busque ler e busque estudar a palavra de Deus. E aí nós temos muitos recursos. E aí é o segundo passo aqui no meu vídeo, né? Primeiro é falar sobre esse projeto. O segundo é falar sobre as referências, de onde eu estudo os textos, né? E tudo mais. Então, minhas fontes. A primeira fonte, obviamente, é a Bíblia. Eu tenho usado a Bíblia transformadora, né? Nova versão transformadora, mas aqui em casa eu tenho a corrigida, a revista atualizada, a NVI. Tenho várias outras que me ajudam também a compreender o texto, e é muito importante a gente, obviamente, ter a fonte da própria palavra de Deus. E eu uso também alguns comentários bíblicos. Tem o comentário do Beckham, que é no computador. Champlin também, eu tenho a coleção dele no computador, porque essas coleções costumam ser bem caras. Tenho vontade de ter umas, mas não tenho tido acesso. Também eu acabo utilizando aí os meus pastores, que têm uma biblioteca mais robusta do que a minha, ou pergunto diretamente a eles quando tenho alguma dúvida assim pontual, e aí vou tentando estudar e aprender. E é claro, como disse aquela frase, né? Se enxerguei mais longe, é porque estive nos ombros de gigantes. E é uma verdade, né? E um gigante que eu vou utilizar no estudo de Marcos é este livro aqui, do Hernandes Dias Lopes. É um pregador brasileiro, talvez você conheça, provavelmente você conhece. Ele é uma bênção aí na igreja brasileira, de uma forma geral, e ele escreveu uma coleção de livros, de comentários bíblicos, e eu comprei este, não comprei todos, só comprei esse, para eu ver, para eu entender como é que ele escrevia e tal. Ele é um pregador maravilhoso. Tem algumas coisas que eu não concordo com ele, na questão de soteriologia, mas ele não deixa de ser uma bênção e um servo de Deus, que realmente ele é um gigante aí na exposição da palavra de Deus. E aí, sobre este comentário, ele é um comentário mais
de natureza mais devocional. Ele até escreve isso aqui, ó. Esse comentário não visa apenas responder à pergunta o que o texto quis dizer aos seus primeiros leitores, que é a tarefa da exegese, propriamente dita, mas também responder a outra pergunta igualmente importante, o que o texto quer dizer hoje, tarefa da homilética e dos pregadores. Este texto, esse livro, trata-se de um comentário de natureza devocional prática, que não descura da boa teologia e de uma linha doutrinária histórica conservadora. Então, Hernandes Dias Lopes gastou, né, muito tempo, investiu tempo aí preparando esse material. Não é um material tão técnico, né, exegético, homilético, mas é um material muito bom, muito prático, que se você obter, você vai ganhar muito também. Tem um outro comentário que eu uso, que é do professor do Instituto Bíblico Peniel, chamado Pércio Coutinho. Eu tenho também em PDF, que ele me deu, eu não baixei aí erradamente não, ele passou para mim, e também tem me ajudado muito, e é uma bênção demais todos esses comentários bíblicos que nos ajudam a compreender de uma forma mais profunda o texto. Então vamos lá para o texto, né, que é uma introdução do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. E Marcos é considerado um dos livros sinóticos do Novo Testamento. Sinótico significa ver conjuntamente. Então, se você gastasse tempo aí, né, investir tempo, eu espero que você invista, lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, eles são sinóticos. Porque esses irmãos escritores, eles tiveram um olhar a respeito de Jesus, ouviram narrativas também a respeito de Jesus, e eles escreveram ali. Muita coisa consta um no outro, e às vezes tem um aspecto ou outro diferente nesses livros tão preciosos, né? Marcos é considerado o que foi o primeiro livro a ser escrito dos evangelhos. Então, ele foi o primeiro, ali por volta do ano 63 da nossa era, mas aí eles colocam, né, os historiadores, entre o ano 55, 63, por ali, essa época que Marcos escreveu este livro. E ele possui 661 versículos. E aqui tem uma característica interessante. Dos 661 versículos de Marcos, Mateus reproduz 606. Há apenas 55 versículos de Marcos que não se encontram em Mateus, mas Lucas utiliza 31 destes. O resultado é que há somente 24 versículos em Marcos que não se encontram nem em Mateus, nem em Lucas. Então, como Marcos foi o primeiro livro dos evangelhos, né, a ser escrito, então os outros autores, apesar de terem visto Jesus, convivido com Jesus, escutado muita coisa, esse material que Marcos fez também foi uma fonte para eles, para refrescar a memória e para ajudá-lo na compilação dos seus livros. Então, por que foi escrito esses 4 evangelhos, né? Já que eles são tão parecidos, tem muitos versículos iguais, histórias iguais, por que foram escritos 4? E aí Hernandes Dias Lopes dá uma explicação muito interessante. Ele diz assim: porque foram escritos para públicos diferentes. Mateus foi escrito para o público judeu, para os judeus, e apresenta Jesus como rei. Nós vimos, e aqui tem, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link onde eu trouxe todos os capítulos de Mateus, desde a introdução, como eu estou fazendo aqui, até capítulo por capítulo tá aqui. Eu já fiz esse vídeo e quero continuar fazendo, né? E mais Mateus apresenta Jesus como rei para os judeus. Marcos, que é o que nós vamos estudar, foi escrito para os romanos. A igreja que tinha em Roma, os crentes em Roma, pediram para Marcos relatos e explicações a respeito de Jesus, mais detalhadamente. E você vai ver que Marcos, ele não foi discípulo de Jesus. Nós vamos ver quem era esse Marcos, mas ele foi um discípulo de Pedro, e ele escutou muitos Pedro falando, e Pedro caminhou com Jesus. Então Marcos, ele traz relatos que ele viu. Ele não era discípulo, mas obviamente ele foi contemporâneo de Jesus e viu Jesus, mas também relatos que Pedro passou para ele. Então Marcos foi escrito para os romanos e apresenta Jesus como servo.
É lindo demais essa observação. Jesus aqui é mostrado como servo. Em Lucas, o Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos e Jesus é apresentado como o homem perfeito. Em João escreveu o Evangelho de João para todos os povos. João, ele escreve de forma universal. E Jesus, ele apresenta como Deus, o Verbo encarnado. Então, João gasta tempo dedicando realmente a provar e mostrar que Jesus, ele é Deus. Então, 4 evangelhos, 4 públicos diferentes que abençoam extremamente a nossa vida e ampliam a nossa visão a respeito de quem é Jesus, quem é ele. Muita coisa é dita, músicas são feitas, mas a verdade está na palavra de Deus. E então vamos lá, né? Quem é Marcos? Esse Marcos aqui que escreveu o Evangelho. Primeira característica: Marcos era filho de uma mulher chamada Maria, uma cristã que hospedava cristãos em sua casa. Lá em Atos 12:12 vai falar sobre ela. Pelo que os historiadores dizem, os teólogos falam, Maria, né, e Marcos era de uma família rica de propriedade, então eles tinham condições de suprir as necessidades de muitos cristãos e foram grandes apoiadores da obra de Deus, né? Então Marcos era filho dessa mulher. Em segundo lugar, Marcos participou da primeira viagem missionária que Paulo e Barnabé foi, e ele foi também, está em Atos 12:25. Marcos participa dessa primeira viagem, estava ali envolvido nessa obra grandiosa junto com o nosso irmão Paulo. E em Atos 13, versículo 5, diz uma coisa muito interessante, e eu vou ler esse texto porque é muito interessante mesmo, falando sobre Marcos, né? Ali na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos os acompanhava como assistente. Nessa tradução, fala que João Marcos os acompanhava como assistente. E foi a primeira coisa que era para eu ter falado, mas eu esqueci. Esse Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, o nome dele é João Marcos. João é um nome hebraico e Marcos é um nome romano. Então, era esse jovem aí. E aqui consta que ele estava com Paulo e Barnabé nessa viagem, e o texto fala que ele era um assistente. Essa palavra no grego é hiperetes. E essa palavra hiperetes, ela significa que ele era o... Como é que eu escrevi aqui, só para não perder? Ele era o coadjudante do remador. Essa palavra indica isso. O remador, porque naquela época os barcos não era a vapor, não era a combustível nenhum, o combustível era o braço mesmo do homem, e os navios, para navegarem, precisavam de remadores. Esses remadores não eram pessoas assalariadas, eram escravos, que eram obrigados a ficarem ali na parte baixa do navio, num ambiente insalubre, um ambiente ruim, tóxico, o ar fechado, e eles geralmente estavam acorrentados, então aquelas correntes feriam eles e eles remavam aqueles barcos. E Marcos é colocado aqui como o escravo do escravo. Ele era aquele que era escravo desse remador, ele estava ali numa posição de estar a serviço desses, se assim a gente pode falar, né? Então, Marcos, nós vemos muita humildade na vida dele, de ser servo. Ele apresenta Jesus como servo, mas Deus também trabalhou na vida dele para que ele fosse um servo. E essa é a nossa atividade como cristãos, sermos servos dos servos, lavarmos os pés uns dos outros, que é um discurso bonito de falar, mas extremamente difícil de se viver. Então esse era Marcos, né? Em terceiro lugar, Marcos desistiu da primeira viagem no meio do caminho, tá também no livro de Atos, capítulo 13. Marcos estava viajando com Paulo e Barnabé e ele desistiu da viagem e voltou para casa. Marcos não foi como Demas. Lembra de Demas? A palavra de Deus fala que Demas, ele amando o presente século, deixou a obra de Deus. Marcos não. A Bíblia não deixa todos os detalhes, mas o fato é que houve algum problema sério entre ele e Paulo, e ele então largou Paulo de mão e voltou para casa. E aí a gente percebe que na obra do Senhor há problemas. Nós somos pecadores, nós somos imaturos tantas vezes. A gente poderia resolver problemas de uma forma tão fácil, conversando, se alinhando, perdoando, se humilhando, mas às vezes a gente entra em choque. E foi isso que aconteceu aqui com Paulo e
e Marcos, e a coisa foi feia pelo jeito, e Marcos desistiu da viagem e voltou para casa, né? E há um fato curioso, é de que Marcos, ele era primo de Barnabé. Eles eram primos e Barnabé tem aquela característica de ser consolador, de Barnabé era um homem que apaziguava os ânimos, Barnabé é um homem que trazia pessoas consigo para se envolver na obra, então depois também as coisas voltam à normalidade, né? Em quarto lugar, Marcos é rejeitado por Paulo na segunda viagem missionária. Lembra que Barnabé, isso está em Atos, eu não vou dar os detalhes, mas dá para pesquisar lá. Marcos desiste deles e volta para casa, e depois quando Marcos tenta viajar com eles para fazer essa segunda viagem, Paulo não deixa ele ir. Então assim, a treta estava grande, né? A crise estava braba. Lembra? Somos pecadores, mas nas mãos de um Deus que está nos transformando. Então teve esse problema e Barnabé ajudou eles. E em sexto lugar, Marcos esteve preso com Paulo em Roma. A coisa mudou. Marcos tornou-se um grande líder cristão do século I. Jerônimo disse que ele foi ao Egito e ali plantou a igreja de Alexandria. Agora ele está preso em Roma com Paulo durante a sua prisão. Em sétimo lugar, Marcos tornou-se um cooperador de Paulo. Marcos era extremamente útil para Paulo. Houve perdão, houve reconciliação. Nós, no corpo de Cristo, na igreja, nós cometemos muitas falhas e erros e exageros, mas nosso Deus é o Deus que reconstrói laços, é o Deus que transforma relacionamentos, é o Deus que nos dá novas chances e novas oportunidades. Então, teve um problema sério? Teve. Mas depois houve ali o perdão, houve a reconciliação, e tanta reconciliação que em 2 Timóteo, Paulo pede para Marcos ir lá ter com ele, que ele estava preso, né? Marcos foi chamado por Paulo para assisti-lo no final da sua vida. Paulo estava preso numa masmorra em Roma e tal, sofrendo, e aí Paulo então chama ele como um bom amigo, como um servo do Senhor, como alguém que era uma bênção na vida dele, né? Então, na igreja acontece isso. Não desanime. Quando tiver problemas, vamos buscar a Deus, porque Jesus é aquele que nos reconcilia com Deus e nos reconcilia uns com os outros. E é nessa reconciliação que Deus é extremamente glorificado. Em nono lugar, Marcos era considerado um filho de Pedro na fé. Está lá em 1 Pedro 5,13. Então, talvez, né, Pedro investiu na vida dele. Pedro falou muito de Jesus para Marcos, tanto que o Evangelho de Marcos, os teólogos vão dizer que foi totalmente assim um relato de Pedro para Marcos, e Marcos então escreveu aqueles relatos, né? Em décimo lugar, Marcos é apontado pela maioria dos estudiosos como o jovem que se vestia num lençol para ver Jesus. Está lá em Marcos 14. Marcos parece que estava nu, viu o tumulto de Jesus ser preso, se enrolou com um manto, com um lençol, e foi correndo ver, né? Aí depois, quando os guardas tentou apanhar ele, ele saiu correndo e o lençol caiu e ele ficou lá sem roupa, correndo no meio da noite, né? Esse era o jovem Marcos. Marcos não foi um discípulo de Cristo. Seguramente presenciou muitos fatos da sua vida, visto que morava em Jerusalém e sua casa tornou-se um ponto de encontro para a igreja. Então, a mãe dele, lembra, Maria, era uma mulher de finanças, bem de vida, podia receber pessoas em sua casa, talvez tinha alguma influência também. E ele foi esse rapaz que Deus usou e alcançou a vida dele através do ministério de Pedro, né? Mas Marcos não foi aquele discípulo. Jesus teve 12 discípulos, mas ele não foi esse discípulo de Jesus. E aí, Eusébio, bispo de Cesareia, no século IV, afirma a autenticidade, a veracidade dos escritos de Marcos, e de que esse texto é divinamente inspirado por Deus, né? Já estava compilado a Bíblia naquela época, mas os pais da igreja contribuíram muito para afirmar que essa palavra era autêntica e verdadeira. Marcos, e aqui a palavra de Eusébio, Marcos, que foi o intérprete de Pedro, escreveu acuradamente tudo o que ele relembrou, tanto sobre o que Cristo disse, quanto o que Cristo fez.
porém não em ordem. Embora Marcos não tenha ouvido nem acompanhado o Senhor, mais tarde acompanhou Pedro, de quem recebeu todas as informações de tal maneira que ele não cometeu nenhum engano em seu relato, não omitindo nada do que ouviu, nem acrescentando qualquer falsa afirmação acerca do que recebeu. Então os pais da igreja autenticam que Marcos, de fato, escreveu fatos verdadeiros a respeito do Senhor Jesus. Até porque se ele tivesse escrito alguma coisa errada, foi o primeiro evangelho. Os outros discípulos de Jesus, João, Lucas, que andaram com Jesus, poderiam dizer que não, você errou, isso aí nunca aconteceu, né? Mas todos aqueles que caminharam com Jesus, que presenciaram Jesus, autenticaram, não, de fato, o que Marcos está escrevendo aí é palavra de Deus, porque a palavra de Deus foi construída de várias formas. E uma das formas eram relatos históricos, relatos bíblicos, relatos históricos, e o Espírito Santo, obviamente, capacitando os seus servos para escrever este livro. E tiveram outros pais da igreja, incluindo Justino, o Mártir Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes, Eusébio, que confirmaram que realmente foi João Marcos que escreveu o Evangelho naquela época que nós já vimos, né? Então, esse livro foi escrito para a igreja de Roma, a igreja que estava em Roma, né? Os cristãos em Roma. E quem escreveu este livro foi esse nosso querido irmão Marcos. E para finalizar, tem uma coisa aqui que eu quero ler, que eu achei muito interessante. Tá aqui, achei. Que vai falar sobre o Evangelho. Nós estamos estudando aqui o Evangelho, mas o que é o Evangelho? E aí, qual é a parte mais importante do Evangelho, né? E aqui é a reflexão final. Diz assim, a parte mais importante do Evangelho não é o que nós devemos fazer, mas o que Deus fez por nós em Cristo. O Evangelho não é discussão nem debate, mas uma proclamação. O Evangelho está centralizado na pessoa de Jesus Cristo. O conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo. Sua vida, obra, morte, ressurreição, governo e segunda vinda. Então os evangelhos, eles têm a preocupação de apresentar Jesus, porque o evangelho é Jesus. Sua vida, sua obra, sua morte, sua ressurreição e sua segunda vinda. Então Marcos, ele vai nos apresentar esse Jesus. E no livro de Marcos nós vamos ver que é um livro cheio de ação, cheio de movimento. Por exemplo, a palavra que mais aparece no texto é imediatamente. Mostra um Jesus em ação, mostra os milagres de Jesus, mostram 16 milagres de Jesus. Jesus acalmando a tempestade, Jesus curando cegos, Jesus curando leprosos, Jesus ressuscitando, Jesus multiplicando pães, Jesus trabalhando. E aí Marcos 10:45 vai dizer que Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Esse Jesus servo que veio nos dá. Então o evangelho não é a respeito daquilo que nós podemos ou vamos fazer para Jesus, mas é aquilo que Jesus fez por nós. Então fica firme aqui, estude comigo, estude aí na sua casa o Evangelho de Marcos, esse homem que começou a caminhada cristã tão novo, tão jovem, teve problemas, mas não desistiu, porque problemas nós enfrentamos nos relacionamentos entre nós, porque muita gente vai falar assim, como é que crente faz isso? Todo crente é pecador e nós estamos, cada um sendo forjado à imagem de Cristo. Então não desista porque teve problemas de relacionamento. Vamos orar para que Deus restaure os relacionamentos, restaure o ministério que Ele te deu para fazer e que nós possamos ser como o Senhor Jesus, ser como Marcos, que era um hiperetes, era o escravo do escravo. Sejamos escravos uns dos outros, escravo de Cristo, servos que almejamos servir ao nosso Deus. E vamos meditar nessa palavra maravilhosa escrita por nosso irmão Marcos, que foi um jovem, depois ficou mais velho, mas caminhou no serviço do Senhor. E ele não ficou guardando mágoa. Uma vez Paulo desprezou ele. De outra vez, Paulo chamou ele, porque Paulo estava numa necessidade muito grande, estava preso sozinho. O que ele poderia ter feito? Não vou não. Por mim, quando eu quis, ele não me quis, né? Então, tchau, tô nem aí. Resolve sua vida pra lá.
Mas não foi essa a atitude dele. Paulo chamou e ele foi lá com muito amor, com muita dedicação, ajudou Paulo, confortou Paulo no fim da caminhada, da jornada de Paulo sobre essa terra. Então, existiu perdão, existiu amor, existiu graça, porque Deus ele está trabalhando nas nossas vidas. Continue firme, olhando para Jesus, deixe ele trabalhar na sua vida e vamos estudar acuradamente o livro de Marcos para a glória de Deus. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui e até a próxima.